Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 9º episódio do Conexão Família Automotiva. Eu sou a Cris Piuga, idealizadora do projeto Conexão Automotiva. E esse espaço foi criado para dar voz às pessoas que movem o setor automotivo. Empresários apaixonados pelo setor automotivo, que movem esse mercado, né? Então, aqui a gente fala de pessoas, de negócios, desafios e como fortalecer o nosso setor. Olá, pessoal. Eu me chamo Ive, sou da empresa Alfa e tô junto aqui com a Cris para poder conduzir esse bate-papo sobre um assunto que já é realidade no Brasil. Hoje a gente vai abordar o tema reforma tributária. A reforma tributária vai impactar a questão de como as empresas calculam os seus impostos, como elas precificam suas peças e principalmente como tomar decisões estratégicas dentro da sua empresa, desde autopeças quanto a distribuição e o varejo até os serviços. E para poder abordar esse assunto, a gente está com dois convidados muito especiais, a Carla e o Marco. A gente vai começar então fazendo a apresentação deles para vocês e vamos seguir com o nosso assunto também, podendo apresentar para vocês as vantagens de ser um associado das 5 peças. Então se preparem porque esse conteúdo hoje está recheado de informação importante para vocês. Muito bem-vindos, Carla e Marcos. A gente vai começar então perguntando quem é vocês, exatamente, no CPF. Carla, por favor, quem que é você no CPF? Obrigada, Ive. Obrigada, Cris, pelo convite. Nós ficamos muito lisonjeados pelo convite de estarmos participando da 9ª edição do podcast. Eu me chamo Carla Wendt, é um sobrenome alemão, um pouco ruinzinho de escrever. Mas muito chique. Geralmente soletro, né? Mas tudo bem. Eu sou jornalista por formação e há alguns anos venho atuando com assessoria institucional, que foi aonde eu me achei, onde eu me senti confortável, acolhida e onde eu me realizei fazendo esse trabalho, né? Mas já passei por outros tipos de assessoria de eventos, por já ter morado na Serra, tinha muito evento por lá, assessoria governamental, jornal, já trabalhei para rádio. Então, me achei nesta área e no meio do caminho encontrei os 5 peças, né? Entre outros sindicatos aí. Hoje atuo fazendo assessoria institucional da entidade. Então, fizemos uma reviravolta, digamos, ali no sindicato. Nós demos um ar informativo para o sindicato que antes não existia. Né? Então, todo o contato com imprensa, fizemos um raio-x da comunicação que já existia, fizemos algumas modificações no sindicato também para que ele atingisse o maior número de pessoas possível. Tanto que o sindicato hoje, ele representa mais de 28 mil CNPJs, então o desafio é a gente chegar nesse povo todo, né? Então isso, como diz o presidente, está na minha mão. Evidente que chegar em 28 mil pessoas, todas elas é impossível, mas é um trabalho de formiguinha. Então a gente faz viagens, a gente trabalha com as ferramentas digitais que nós temos. Arrumamos todo o nosso site, deixamos ele mais visual, trabalhamos com e-mail marketing hoje também, para chegar até o nosso associado, nosso representado. Como a gente diz, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, a gente também chega no nosso associado desta forma. Usamos os nossos canais de comunicação, nosso Facebook, nosso Instagram. Usamos também um canal de WhatsApp, que a Cris também tem um, que é super movimentado, acolhedor, tem de tudo naquele grupo. Nós também temos, embora ele seja fechado, só administradores enviam, né? Até para não milindrar ali, daqui a pouco a gente sabe como é que é, né? Tem gente que gosta de receber, tem gente que não gosta de receber, a gente sempre pede autorização para colocar as pessoas ali naquele grupo. Então, por ali também, nós utilizamos esse canal para chegar no nosso representado associado. Hoje, os 5 peças, que nem nós comentamos, ele representa mais de 28 mil CNPJs. É muita gente, né? O sindicato representa empresas hoje de autopeças, motopeças, convertedores GNV, as revendas de veículos usados e também as lojas de bicicletas. Então,
é muita gente. Eu fiquei surpresa quando eu vi bicicletas ali. Mobilidade. Eu fiquei surpresa. Eu disse, olha só É que um legal. veículo também. Pois né? é. Então, Como eu sou do setor de carro, né? Automotivo mesmo, pensei que era fechado a nós, né? Só a É mim. praticamente o primeiro veículo de todos, né? É. A primeira coisa que a gente vai aprende ver por ali, né? uma- Vocês me perguntaram também sobre benefícios. Hoje, a missão do Cinco Peças, evidentemente, é representar. Ele é o sindicato que representa essas empresas perante os órgãos públicos. Então, é o Cinco Peças que faz as convenções coletivas, é o sindicato dos empresários, né? Dos patrões. Temos o sindicato laboral, que é dos empregados. Então, eles se reúnem, fazem as convenções coletivas e eles colocam no papel as regras que vão reger o próximo ano. Aumentos de salário, auxílios. Então, as convenções coletivas de trabalho são fechadas pelo sindicato. Sendo associado ou não sendo associado, as regras vão valer para todos os representados. E assim também nós temos benefícios, né, que são para representados e alguns, evidentemente, nós temos que ter alguns benefícios para os nossos associados. Hoje, a nossa mensalidade está R$ 40, não é, presidente? Então, é um valor bem acessível. Sim. E nós temos algumas coisas a oferecer ao nosso associado. Eu vou até acompanhando pelo site, porque tem bastante coisa. Temos o certificado digital, né, que temos um valor de mercado um pouco abaixo do que é vendido em balcão. O associado tem certo desconto também. Então, quem precisar dos nossos associados ou representados, o Cinco Peças oferece esse trabalho e serviço. Consulta de crédito também, consulta de CPF, de CNPJ, que dá uma segurança também na hora da venda para saber né, se o teu cliente não está devendo e aonde que tu está colocando, né, o teu pé. Então, isso te dá uma segurança na hora de fazer a venda. Sim. Também temos valores aí mais baixo de mercado. Orientação fiscal, tributária e jurídica, como nós tínhamos conversado antes do podcast. Nosso presidente e a nossa executiva são advogados. Eles não dão assessoria nesta área, né? Porque as empresas, elas têm liberdade de contratar seus advogados. Mas o sindicato orienta. Então, surgiu uma dúvida, da reforma tributária. Que caminho eu tomo? Tu pode fazer assim, assim, assado, mas acho que o teu advogado ele vai poder te orientar melhor neste caminho. Então, eles orientam, né? Não seria uma assessoria. Isso nas áreas fiscal, tributária e jurídica em geral. Perfeito. Né? Planos de saúde, nós temos 3 empresas aí também, com valores mais acessíveis. Eles são para o próprio empresário e ainda podem ser usados esses planos para os colaboradores e familiares também, né, do empresário. Temos ainda desconto no 0 km. Nós temos Quem quer sair de carro zero. Quem quer sair de carro zero, olha. nós temos uma parceria com a Esponqueado, muito bacana. General Motors, na verdade. General Motors, mas eles querem que tu vá ali na Esponqueado, mas na verdade vale para todas as concessionárias do estado. Do Rio Grande do Sul. Uau. Então, tu chegou lá com a tua carta de associado, dizendo que tu é associado de Cinco Peças, tu tem direito. É muito fácil, o associado, ele acessa o nosso site, tem até um simulador ali, não é toda a linha Chevrolet, mas, assim, carros que são utilitários, por exemplo, para as empresas, temos ali também. Então, tá querendo trocar tua frota? Temos ali essa Desconto, vantagem com desconto super bacana. Então, é só acessar o nosso site, 5peças-rs.com.br. Temos ali também uma barra em cima, barra não, o ícone, né? De O pesquisa. menu de pesquisa, vantagens. Então, ali o associado pode encontrar essa vantagem. Se você quer ir pra praia, também tem desconto, né? Tem desconto, tem desconto. Agora, Hotelzinho. inclusive, vamos entrar neste mérito. Olha. Como o Cinco Peças é uma entidade, um sindicato ligado à federação, a FEComércio RS, a FEComércio RS também tem o SESC e o SENAC. Então, todos os associados vinculados a algum sindicato têm direito a ter a credencial do SESC. Então, é aquelas vantagens que vocês já sabem: hotel, turismo,
parte social, academias, cultura, teatro. Então, associou ao 5 peças, tu tem direito também a fazer a credencial do Sesc. Aí sim, né, Cris? Dá pra pegar o carro, Ansiosa. dar esponqueado, bota E ir pra Torres, ir pra ir pra tudo que é Torres, lugar. ir pro Sesc Torres e aproveitar. Tô sabendo que é top esse hotel. É muito bom, é É. muito bom. Indicamos, inclusive. Então, o associado aos 5 peças tem direito a esta credencial Sesc. Ela não tem valor algum, né? Tu não precisa pagar nada por ela, sendo associado. Então, esse valor de R$ 40 do associativismo, ele acaba sendo irrisório. Sim. Ele é Ele- irrisório. Se paga ainda Com fica certeza. devendo ainda. E fica devendo ainda. Pô, tá louco? Nenhuma academia tu E consegue... é utilizado para que a gente possa interiorizar o sindicato também. Isso é outra questão também. O trabalho de todos os dirigentes é voluntário. Uau. Gente, vocês têm só a perder se não se cadastrar. É verdade. Temos ainda o catálogo de produtos, que é um serviço novo que o 5 peças está oferecendo. Ele é voltado somente a associados. É um catálogo, o maior banco de dados do Brasil de peças e acessórios para veículos. Então, tu te cadastra, o associado tem direito a um ponto. Tu tem uma empresa, por exemplo, na hora da venda, basta surgir uma dúvida de que peça vai no carro do cliente. Então, tu puxa pela placa, ele já vai saber que carro é e ele vai te trazer todo o banco de dados daquele carro. Nossa, É que muito facilidade, né? Então, este é um serviço que nós lançamos recentemente no 5 peças e está à disposição de todos os associados, um ponto gratuito com consulta ilimitada. Uau, tô Então- ansiosa por isso quando eu voltar pra oficina. Entrem em contato com o nosso sindicato e façam já o cadastro de vocês. É isso aí, gente, bora lá. E ainda temos a parte de qualificação também, que além das palestras que o presidente circula e o estado inteiro falando de reforma tributária, desafios do setor automotivo, nós também temos esse vínculo com o Senac. Então, o 5 peças oferece essa parceria e quem usufrui do Senac tem desconto também nos cursos todinhos, toda a grade do Senac. Então, tem toda essa questão, qualificação também do setor, que é muito importante. Depois o presidente pode falar um pouquinho mais sobre qualificação também. Uhum. Clube de Gestão também é uma plataforma da FEComércio, com várias trilhas de conteúdo sobre tecnologia. Qual que é o link para o pessoal poder acessar? Pode entrar lá no site da FEComércio, FEComércio. fecomércio-rs.com.br. Aí tem clube de gestão ali, tem todas as vantagens também ligadas à FEComércio. Então, gente, é muita coisa. O sindicato, ele representa muita empresa, ele representa muito CNPJ, tanto em relação aos órgãos públicos, toda a parte do interesse do empresário. É o 5 peças que faz essa defesa em questões importantes. Recentemente, até foi 2024, o desembarque da ST, 5 peças, junto com outras entidades. Agora, evidentemente, vai ter uma outra mudança com a reforma tributária, mas foi uma luta também dos 5 peças, junto com outras entidades, em cima do governo, vendo o que era melhor para o setor. Então, esse tipo de coisa, né? A época das enchentes também o sindicato fez de tudo aí para manter os negócios na ativa, inclusive o nosso sindicato, a nossa sede também foi atingida. Então, foram períodos turbulentos, tivemos anteriormente a pandemia. Então, esses últimos 5 anos foram bem difíceis, mas o sindicato sempre firme e forte. E a gente está considerou 2025 o ano da retomada. Depois de todo, né, esse vendaval aí. Foi uma atrás da outra. Essa enxurrada de coisas, né? E firme e forte, trabalhando, oferecendo um monte de vantagem. E esse ano, acho que só fortificando, né, presidente? Esse ano, a virada. Mais ainda. Maravilha. Nova virada. É, uma chave. Agora vamos ao nosso aniversariante do mês. O Marco, Obrigado. parabéns, seja bem-vindo, Marco. Conta pra nós um pouquinho Então, tá. de quem é o Marco CPF, se é que existe, né? Porque esse homem é tanta coisa que eu não sei se existe esse É CPF. mais fácil perguntar o que ele não faz da vida. Então, tá. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado e pelo convite. Lisonjeado pelo trabalho que tu tem feito. No começo curioso e hoje maravilhado com a tua disposição e a conexão, que tem tudo a ver, né, com o teu nome aí que tu está fazendo.
com as mulheres do setor que elas vêm ganhando Espaço, um né? espaço merecido, né? Para não dizer outra coisa. Então, né, o Marco ele começou engenheiro, virou administrador, advogado, uma quantidade de pós-graduação aí na área de gestão e na área do direito. Sou empresário de autopeças há 37 anos, na Tecnipeças, distribuidor de autopeças. Essa eu descobri agora, galera. Elétricas. Professor convidado de pós-graduação de algumas faculdades. Pai de pet. A gente toca a vida. Boa. E estou por convite e insistência de alguns amigos à frente do Cinco Peças há 4 anos. Agora, também por insistência dos amigos, renovando, então, esse trabalho nosso pelos próximos 4 anos. Do qual tu representa muito bem, né? Muito obrigado. Vamos tentar. À frente, na verdade, de um grupo, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Exatamente. O nome do teu programa e do teu grupo diz Conexão, é o que a gente Exato. faz. É o que a gente faz. E não poderia ser diferente. O setor automotivo, na verdade, me permitam até dar uma quantificada, né, nessa que a gente fala, é gigantesco. Vocês sabem disso, né? Nós representamos alguma coisa em torno de 28 mil CNPJs, mas quando a gente fala da indústria distribuição, varejo e reparação, nós estamos falando no Rio Grande do Sul em mais de 60 mil CNPJs. E não são CPFs, são CNPJs. Ou seja, nós temos um multiplicador de pessoas ainda. E aí o grande desafio da Carla, né, que veio com este propósito. Lá na filosofia, né, a gente diz que a pessoa que bem quer comunicar não pode tão somente se preocupar com o conteúdo, mas com a forma que se fala. E isso que a Carla vem, então. A Carla caminhou muito o Estado comigo nesses anos agora que passaram. Fez também muita conexão com as pessoas do setor para entender essa dinâmica, entender o perfil das pessoas, porque a gente entregou e está entregando muito, muito conteúdo para ela. E o desafio dela é encontrar forma de fazer esse conteúdo chegar na ponta, que é o grande desafio. Mas é um setor pujante e eu não conseguiria, sem conexões, conversar com o setor. Veja, né? Eu venho da elétrica, né? Motor de partida, alternador, chicotagem. E eu tenho que falar com undercar, eu tenho que falar com pneu, eu tenho que falar com acessório, mecânica diesel, eletrônica pesada. Nós somos, na verdade, muitos segmentos dentro de um segmento. E isso faz de nós um setor pujante, maravilhoso, gigantesco. Gigantesco. Os nossos números são impressionantes. Ainda cruzei agora, uns dias atrás, números levantados pela Fraga, pela revista Reparação Automotiva, pela Oficina Brasil. E mesmo eu que estou dentro do setor há algum tempo, quando a gente olha alguns números, a gente se assusta, né? 2025, que foi 7% menor do que 2024, ou seja, todos aqueles problemas, o setor movimentou praticamente 150 bilhões. Bilhões de reais. Mais de 390 mil empresas envolvidas. Passaram nas nossas oficinas, nas nossas lojas, mais de 50 milhões de veículos em 2025. Gente, isso é o tamanho do nosso negócio. Isso é a pujança do nosso negócio. Nós que ainda respondemos por 80% da manutenção automotiva no Brasil. 20% da concessionária, 80% do setor aftermarket. Mas os desafios das entidades, apesar, né, desses números, ou talvez por esses números, nossos desafios
são gigantescos, né? O CPF Marco, né? É presidente do Cinco Peças, sou empresário, advogado, consultor e militante na área tributária. Sou diretor da FEComércio. Eu sou representante gaúcho na Câmara Brasileira Automotiva em Brasília, onde são discutidos os grandes temas brasileiros do comércio varejista de autopeças. Sou vice-presidente da Associação Brasileira dos Cinco Peças, né, do Brasil. Formamos aqui no Rio Grande do Sul a Aliança Gaúcha do Aftermarketing, formada pelo Sindirepa, meu grande amigo Paulo Paim, que é o presidente do Sindirepa, o meu também grande amigo Henrique Stefano, da Giros e presidente da ASDAP, e do Luciano Saldanha também, que é hoje um coordenador e presidente das câmaras automotivas gaúchas, que são o CARS. Um abraço para vocês. Essa galera, nós juntos aí, somos seguramente mais, né? Como eu falei para vocês, mais de 60 mil CNPJs no estado e uma parcela muito significativa do PIB da nossa economia. O impacto é muito grande e os números são admiráveis, né? Mesmo a gente estando dentro do setor, a gente ganhou de vocês a revista, daí eu tava lendo, não sei se você chegou a ver também. Aí cada página que eu lia, principalmente quando eu trazia os dados da Fraga, eu ficava, meu Deus. Aí eu compartilhei com o pessoal no escritório e todo mundo, nossa, é gigante, né? E aproveitando essa janela para falar do setor, principalmente, Marco, na tua visão hoje, o que é o setor automotivo? A gente vê muito como um ecossistema, pois vem de uma cadeia, desde a fábrica até a distribuição, depois o varejo e o serviço, mas eu acredito que você pode agregar muito mais ainda com a sua visão. Então, o que você considera hoje, o que você entende como o setor automotivo? Nós temos... O setor automotivo, ele fala em mobilidade. Ele fala em segurança de trânsito. Também, de repente, me socorrendo lá de um dos meus pós-graduações da minha vida, que é a filosofia, eu tenho como uma verdade muito importante na minha vida, que o valor das coisas para nós, as coisas, todas elas, as coisas, está na utilidade dessa coisa. O valor do serviço que a gente presta, lá, Cris, quando tu conserta o freio de um carro, quando troca uma lâmpada de um carro, o valor daquilo está na vida que tu está protegendo. O Brasil, Ivi, ainda é um país que mata muito no trânsito. O Brasil é o terceiro país que mais mata do mundo. Em números absolutos, não é percentual. A gente só perde para a Índia e para a China. Por números óbvios, né? Porque nós estamos falando de bilhão para mais, né? A gente tem aqui nos 300 milhões, os caras estão lá... Não, nossa, aqui é 310 milhões, 309 milhões, os caras é de bilhão. Sim. Eles matam mais. Mas a gente mata ainda, o Brasil mata muito ainda. E a gente sabe, né, que a manutenção indevida ou a falta de manutenção, ela coopera para isso, com a morte no trânsito. Então, o que o setor entrega é segurança para as pessoas, valorização do patrimônio. Eu sempre digo, a gente não vende serviço, a gente vende o aumento da certeza de uma pessoa pegar um carro e de um lugar para o outro. Só que isso envolve uma quantidade absurda de empresas, de tecnologia, de negócios, de pessoas que entregam as suas vidas já há muitos anos. Sei lá, 70, 80, 90 anos que o setor automotivo vive no Brasil. Números de carros são uma coisa controversa, né? Tu vai no Denatran, tem um número, tu vai nos Detrans, tem outro, os especialistas têm outros. Então, tu vai encontrar de 110 milhões a 70, 80 milhões de carros. Mas igual é muita coisa. Sim. Igual é muita coisa. Uma frota que vem envelhecendo por conta de uma série de crises econômicas, né? Variados motivos, que gera cada vez uma manutenção mais complexa, né, Cris? Manutenção complexa e pesada, muitas vezes,
custosa para uma população que tem uma renda que vem também sofrendo por uma série de fatores. Então é um ecossistema absurdo que envolve tecnologia, muita, desde o produto que aplica até a gestão, né? Passando pela gestão tributária, pessoas, a técnica que se usa do diagnóstico para aplicar, para fazer o ferramental que se usa. Uma capilaridade impressionante. O Brasil, com o tamanho que tem, com a dificuldade que a gente tem de mobilidade. Rio Grande do Sul, só aqui no nosso cantinho aqui do Brasil, 497 municípios, não tem uma comunidade no Rio Grande do Sul que não tenha algum negócio do nosso setor. De uma distribuidora, uma pequena fábrica, uma borracharia, alguém mexe em alguma coisa que se mexe. Sim. Né? É isso. E o Brasil, lá com seus mais de 5 mil, quase 5.600 municípios, lugares tem que ir de barco, tem que ir de avião, sei lá. Então, e o nosso setor está presente em cada um desse metro quadrado. Então, a capilaridade do nosso setor, levando, de novo, né, tecnologia, peça, segurança e valorização do patrimônio. Então, quando eu falo, né, 2025, te falando que desses quase 150 bilhões que movimentou a economia brasileira, quase 400 mil CNPJs. Gente, isso é muita coisa. Isso é muita vida envolvida. E é isso que a gente cuida. Né? E aí vem o papel das entidades. Talvez, né, perguntando, né, mas e pai, por que sindicato, né? Que história é essa, né? Às vezes está um nomezinho Por que eu devo me associar ao sindicato? Pois é, olha só. O que ele faz por mim? Primeiro, né? veja bem. Cris, a nossa força sempre esteve conectada, no meu ponto de vista, à nossa capilaridade, à nossa pulverização. O nosso setor, historicamente, foi construído e ele é mantido, ele funciona a partir de uma rede gigante de pequenas, micro e médias empresas. Na verdade, são milhares de CNPJs. Sim. Pois isto que sempre foi a nossa grande diferencial competitivo, hoje é uma grande fragilidade nossa. A fragilidade da pulverização, da desconexão, da falta de conexão das pessoas. Um setor que é duramente tributado, regrado. Nós temos Inmetro controlando nossas peças. Nós temos Secretaria de Ambiente cuidando da estopa que tu usa. Para onde é que vai essa estopa que tu usou, né? A gente está descartando óleo. Aquela latinha de óleo, aonde vai? Aquele pneu, para onde vai? Aquela carcaça de bateria, para onde vai? Nós temos o empresário brasileiro, seja ele de que ramo for. Às vezes a gente chama de maluco, né? Eu tô há 37 anos nessa loucura, não vou sair disso, né? É o meu mundo, mas é desafiador. Pois eu te digo que o empresário do setor automotivo, ele, além dos desafios que todo empreendedor brasileiro tem, a gente ainda tem uma carga adicional. Regulatória, tributária, trabalhista, sabe? Então, assim, ó. E aí vem o papel do sindicato. O que é o sindicato? Nós somos... Primeiro que o sindicato não é alienígena, né? Não, da onde surgiu o sindicato? A galera que veio de Vênus, Marte, sei lá, né? Aquele meteoro que passou aí agora, aquele do 31, não sei o quê. Não. Nós somos empresários, nós somos colegas. E teve um momento em que nós, um grupo de empresários, disse, olha, a gente tá apanhando demais, né? Carga tributária subindo, regra complicando. A gente não vai fazer nada para dizer para esse pessoal, a gente não vai dizer nada para o Estado que a gente mantém esse Estado. Desculpa, não estou falando de política, mas a gente mantém o Estado. Nós trabalhamos, nós geramos a tributação. A gente não vai dizer que a gente precisa ser respeitado, ser escutado. Inclusive, a gente faz carro do Estado. Então, olha só. Nós carregamos as riquezas do Estado e do país. Produzimos, né? Então, Exatamente. nós, um grupo de empresários, um grupo de colegas, assumimos o sindicato patronal, que nada mais é do que uma entidade representativa da categoria.
E aí nós estamos na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais de todo o Rio Grande do Sul, lá no Congresso Nacional, no Senado, se for preciso, nos tribunais, sempre que alguma demanda do setor for discutida, o Cinco Peças vai estar lá, dizendo, eu tenho lado, eu defendo o empresário, sabe? Não, tem que ser ponderado. Ponderado é o juiz, eu defendo o setor automotivo. E tanto defendo o setor automotivo que a grande meta nossa era a união e a unificação das pessoas do setor, que historicamente não se falava, né? Paulo Paim, que deve estar escutando, vai escutar aí, sabe disso, a gente já conversou. Cinco Peças e Sindirepa não se falava. Sim. Não se falava. Precisou, como o Paulo País diz, né? 2 guris chegar para dizer, bem, vamos jogar bolinha junto. Vamos jogar bolinha junto. Cuida da minha, coisa da Alguém tem que tomar essa iniciativa, isso, né? Porque o setor é um só. Nós tomamos. Então, e aí a gente traz as DAP, e aí a gente conversa com a Aravat, conversa com a Auto Rede, conversa com a AMIA de Alegrete, conversa com a Acerv da região de Caxias, né? Por quê? Porque todas essas pessoas, todas as entidades, em última análise, querem o bem do setor. Então vamos conversar, vamos unir forças. Vamos fazer, como a Carla me ajuda muito, vamos fazer escutativa. Vamos no interior escutar as pessoas. Essa escutativa é muito boa. Quais são as dores? Onde é? Sabe? O que acontece? De novo, Cris. Como é que o Marco, empresário do ramo automotivo, da eletroeletrônica, vai descobrir as dores lá do setor de pneus, do setor lá de funilaria? Eu preciso ter essas conexões. A Carla muito ajuda, o setor muito ajuda. A Cris vai ajudar, está ajudando e vai ajudar mais. A gente precisa conectar as pessoas. E as pessoas saberem que os Cinco Peças, que é um sindicato, não posso trocar de nome, os Cinco Peças, é uma entidade representativa com capacidade jurídica de me manifestar em um processo, em um projeto de lei, dizer, olha, a entidade, o setor, não concorda. Entende que está errado, entende que tem que ser diferente, né? E o Cinco Peças será escutado. O Marco, enquanto presidente do Cinco Peças, representando o Cinco Peças, será escutado quando eu trago, de certa forma, uma procuração. Ficta, né? Mas uma procuração. Então, olha, estou falando por 28 mil pessoas. 28 mil CNPJs. Que juntos sustentam o sistema. Então, a gente precisa ser escutado. Não é à toa que ele foi reeleito. Né? Ai, Ele veste a camisa, ele gosta, não adianta. Então, e até sobre gostar é uma coisa também lá da filosofia que é muito complicado, que tu sente isso também. Né? É muito complicado pra gente que é apaixonado por uma coisa falar sobre isso sem ser prolixo, né? Então a gente precisa cuidar. Mas assim, ó, a gente é apaixonado, a gente fala, né? Mas é esse o papel. Esse é o papel do sindicato. Então, se a gente entender que a legislação do retorno de carcaça de baterias não é justa, a gente vai brigar. Uhum. Se a gente entende que a tributação do Estado não era justa, a gente foi brigar. Se a desconexão entre as informações da montadora e o dono do carro e o mecânico não forem justas, a gente vai brigar pelo direito de reparar. Que é um tema que a gente um dia desse vai fazer um podcast sobre o right to repair, que está pegando. Uhum. Se a gente entender que a legislação que nos atende na questão ambiental, ela não está adequada ao setor, a gente vai opinar. Nós vamos buscar o espaço de opinião para o setor ter a possibilidade de se manifestar. Isso é o papel do Cinco Peças RS, como entidade que representa o setor no Rio Grande do Sul e no Brasil. Cinco Peças RS, hoje eu tenho o orgulho e o prazer de dizer que é uma das entidades mais reconhecidas no Brasil pela atuação forte e luta pelo setor. Uau. Inclusive, nosso material recentemente foi compartilhado com a Aliança Brasil. Nós divulgamos um material e chegou até os Cinco Peças. A Lei Ferrari, né?
A Lei Ferrari, foi a Lei Ferrari. uma luta. Chegou até a Aliança Brasil e eles replicaram com todas as entidades brasileiras Uau, que massa. Que o nosso bacana. posicionamento. Então, foi bem gratificante. Um reconhecimento nacional. Então, Reconhecimento. Sim, por isso que o presidente Que sirvam comenta, nossas né? façanhas, né? Exatamente. sim. Serviu de exemplo para as outras, né? Com certeza, e é admirável, inclusive fica aqui a nossa admiração pelo trabalho que vocês vêm fazendo e esperamos cada vez mais poder ajudar e a divulgar esse trabalho que vem sendo feito, porque a gente sabe a importância que o setor automotivo tem no nosso país. Todo dia a gente precisa sair para trabalhar, para passear, buscar filho na escola, enfim, todo mundo depende do seu próprio veículo, do transporte público, então hoje o Brasil gira através do veículo e o movimento. Agro também, né? Agro também, Tudo. navio, aéreo, tudo, né? Tudo. E a gente aqui também, pensando nos empresários do setor, também está planejando um evento para o dia 25 de março, então. E a gente vai pedir para o Marco explicar para vocês dia o que 17. é. Dia 17. Dia 25 é outro evento. A Cris vai Logo explicar vocês vão depois para saber. vocês. Em breve, novidades. No dia 17 de março vai ter um evento, então, para o sócio principal do empresário, que é o governo. E a gente vai precisar, então, entender melhor os impostos e também entender como se preparar no papel de empresário a estar apto para poder calcular os impostos, precificar os seus produtos e também poder ajudar através dessa aplicação de impostos como sair na frente através a reforma disse benefícios, né? Mas a gente vai precisar entender, estudar o que essa carga vai poder trazer de benefícios. Então, a gente vai ter um evento dia 17 de março na Alfa e o Marco vai explicar para nós o que se trata a reforma tributária e o que o pessoal pode esperar desse evento também. Já que ele vai ser um dos nossos palestrantes convidados. Que missão difícil, né? Explicar a Tira de letra, que eu tenho da certeza. reforma tributária. Primeiro, Ive, eu acho que o evento do dia 17, ele talvez não venha a trazer as respostas que as pessoas acham que vão buscar. Mas a gente vai plantar as dúvidas que as pessoas precisam ter agora. Talvez seja mais importante isso. Inclusive porque parte da legislação da reforma tributária sequer está pacificada. Ainda tem gaps ainda. Tem muito contador querendo ir no nosso evento justamente por causa disso, inclusive. Então, o que na verdade a gente quer gritar, deixar escancarado? Que as pessoas têm que colocar energia nisso. O empresário, a grande maioria do nosso pessoal, né, Cris? É um pessoal que trabalha muito, abre a porta de manhã, varre o chão, tira o pó, corre. Hoje não se vai mais a banco, né? Mas eu ainda sou do tempo que o cara fechava a porta meio-dia e saía correndo com os cheques na mão. Não, ainda tem coisas que tu só resolve no banco. O Evander é um. Então, mas assim, ó, é a raridade. A maioria do pessoal hoje está resolvendo aqui no celular. Mas, e historicamente, no nosso setor, quando tu falava em tributação, quando tu falava em margem, quando tu falava em alguma coisa de gestão, tu dizia assim, não, isso é com o meu contador. Ainda tem. Pois eu quero dizer, talvez a primeira coisa que eu quero dizer aqui, e que eu vou repetir umas 18 vezes lá no dia 17, é a reforma tributária, ela não é para o contador. Ela é para o empresário. Ela é para o empreendedor. Porque essa reforma tributária, que vem com o slogan, vem com a pecha de simplificação tributária, talvez a gente encontre isso depois de 33. Mas de agora, de 26, até o final de 32, antes do céu, nós vamos encontrar um purgatório. Bem no português. Se tem expiação, nós vamos passar por lá. Então, primeiro, porque nós vamos ter uma dupla apuração. O pessoal vai continuar apurando exatamente como fazia e como faz a vida toda, e nós vamos ter uma nova apuração de um IVA dual. Que a gente lá no dia 17 a gente vai tentar melhorar.
Talvez o alerta principal sobre a reforma tributária vai mudar a forma da gente pensar a compra, vai mudar a forma da gente fazer o cálculo de venda, vai mudar a forma da gente tratar o nosso cliente. Resumindo, vai mudar tudo. Tu vai ter que revisitar as tuas antigas parcerias dos teus fornecedores. Porque entre eles as mudanças vão ser gigantescas. Por coisas que a gente lá no dia 17 a gente vai falar, né? Então, o que acontece? Tu vai ter que revisitar os teus fornecedores, reavaliar os teus fornecedores. Tu vai ter que, a partir do perfil dos teus clientes, tu vai ter que avaliar a tua opção de permanecer no Simples ou mudar o teu enquadramento tributário, contábil ou tributário, porque também muda essa forma de pensar. Muda o custo tributário, então muda a formação do preço de venda. O pessoal de software, que também está batendo cabeça, muda a programação, né? Muda a programação, muda as linhas de programação, mudam. Espero, acredito, mas não tenho certeza, até duvido um pouco, que todos os softwares brasileiros estavam adequados, preparados, tinham o encaixe ali, o puxadinho para colocar o IBS, né? O IVA e o IBS e o CBS. Então, o que eu quero dizer? De novo, eu não vou negar o que eu comecei dizendo. O setor é maravilhoso. Nós estamos falando de 150 bilhões de faturamento. Nós estamos falando de milhares de empresas, milhões de veículos, uma frota que envelhece, oportunidade não falta. Mas quando a gente analisa os números do setor, nos últimos 15 anos para cá, a gente encontra 2 números que fazem acender uma luz vermelha nos nossos painéis. Primeiro, as equipes das nossas empresas estão envelhecendo mais que a média da mão de obra, que a média que a população brasileira. No Rio Grande do Sul, nos últimos 10 ou 15 anos, a população envelheceu 21%. É muita coisa. No nosso setor, 28%. Nossas equipes. Segundo, se tu vir lá no anuário, né? O número de CNPJs do nosso setor nos últimos 10 anos diminuiu. Diminuiu o número de varejos, diminuiu o número de atacados. O que significa isso? O faturamento está crescendo, as oportunidades estão acontecendo, mas nós estamos vivendo um processo. Lembra que eu falei lá no começo? A grande pulverização que nós tínhamos. Nós estamos caminhando por um processo lento, gradual, mas me parece inexorável de concentração. E aí vem a pergunta, né, Cris? Quem é que fica num ambiente mais competitivo? Darwin lá dizia, né? Quem é que sobrevive? Qual a criatura sobrevive? O mais evoluído, o mais qualificado, o mais preparado? O que se adapta O mais. que se adapta mais? Neste pensar darwiniano para o nosso setor, quem é que sobrevive nos próximos 10 anos? Quem estiver mais preparado, qualificado, atualizado. Né? E sobre atualização e formação e qualificação, que é uma coisa que o meu lado lá, professor, né, que eu trouxe para o sindicato, não tem jeito, eu acredito muito, né, na qualificação. Essencial. Essencial. E aí eu me socorro de Fernando Pessoa, né, que escreveu dizendo que, mais ou menos isso, né? Que o tamanho do homem não se mede pela estatura dele, né? Mas pela quantidade de mundo que ele enxerga. Uau! E aí, Cris, o que eu preciso dizer outra coisa para ti? E aí também eu vou puxar lá os nossos filósofos gregos, Sêneca lá, que dizia o seguinte: é uma mentira, é um engano a gente dizer que a imaginação da gente não tem limite. A imaginação tem limite. E o limite
é o tamanho do mundo que tu enxerga. Perfeito. Quem estuda, quem se prepara, aumenta a quantidade de mundo que enxerga. Se tu enxerga mais mundo, a tua imaginação é maior. O teu mundo é mais longe. O teu mundo é maior e tu é maior. Então, os 5 peças trabalha muito qualificação. Verdade está que nós vamos fazer, né? Um curso só para mulheres. Né? Só para mulheres. Que é um curso que está sendo adaptado, né? Para muito pouco, né? Porque a vendedora é vendedora e vendedora é isso aí, tá? O mundo é competitivo. Mas é um curso que nós temos já há alguns anos, foi preparado pelos 5 peças, em parceria com o Senac, então é um curso, a chancela do Senac, o certificado tem a validade do Senac, uma instituição de ensino renomada, reconhecida internacionalmente, e os 5 peças em parceria com o Senac e com a Conexão Automotiva, vai fazer em Porto Alegre a primeira edição feminina do nosso curso de formação de agora vendedora. Viu só? Ligado, tem De muita autopeças. coisa para vir ainda. É. E o processo de qualificação aumenta, né? Aumenta. Sim, então tem a bastante gente ansiosa por a isso. gente caminha muito o Estado qualificando, trabalhando muito qualificação. Por isso, né? Eu sempre digo, porque a gente vai tentar salvar o máximo de pessoas neste ecossistema que é complexo. E aumentar a visão das pessoas, porque a imaginação só cresce se teu mundo cresce. É verdade. É isso aí. Tu falou sobre o tamanho não mede a pessoa, né? Eu já pensei, né? Vocês que me chamam de pequenininho, vocês vão ver. Vou começar a responder isso pra vocês. Porque o tamanho não mede o tamanho da pessoa. Viu só? Né? Com certeza É, não. nem a visão, né? Porque a minha visão é muito maior que eu, com certeza. É do teu tamanho. É, tô falando em evento, né? Então tem o dia 17, galera, mas eu vou recapitular um pouquinho antes, porque a gente não fez ainda a arte, né? Mas do dia 6, convido a todos para ir para Mulheres da Arrancada em Esse vai mês. ser divertido. Esse vai ser top das galáxias também, como muitos já aconteceram no ano passado. Foi um melhor do que o outro, assim, nossa, foi maravilhoso. Então, dia 6 tem Mulheres da Arrancada no Racha Tarumã. 6 de março. 6 de março, isso, especial do mês da mulher, tá cheio de Mulheres coisa pra gente fazer. aceleradas. Meu Deus. Aceleradas, né? E eu estarei lá com o meu Maréia. Fica a dica, que nem meu marido diz, não sei se tu vai. Eu vou com o meu Maréia, tá? E dia 17, daí temos não é um curso, é uma palestra, né? Uma preparação tributária para vocês. Não é um curso, é uma palestra, né? Uma preparação tributária para vocês tirarem dúvidas também. Como o Marco disse, né? Vai ser um pouco dinâmico, a gente também vai ouvir um pouco de vocês. Muito. É, porque a gente precisa ouvir para a gente poder falar o que realmente vocês têm dúvidas ali, né? Em tudo a gente vai conseguir esclarecer, né? Mas muitas dúvidas eu a garanto. Quem lembra disso, eu a garanto. Isso tinha acho que na TV Globo. Eu sou um pouquinho antiga, não pareço tanto, mas eu sou. Então vai ter dia 25 o evento para mulheres e casais de oficina, né? Que vai ser especial, edição mulher, ali no Senac, em Porto Alegre, na Centro Histórico, né? Isso, Porto Alegre Parceria 5 peças e o Senac. Esse vai ser top das galáxias também. É. Nós não vamos divulgar quem são as pessoas palestrantes nesse evento. Vai ser uma surpresa. Mas eu garanto para vocês que a conexão vai ser top das galáxias. Cris, eu acho que é bom tu repetir para as pessoas anotarem, porque a agenda tá cheia, né? Tem Arrancada de Mulheres dia 6 de março. Dia 6. Dia 17, nós temos um evento sobre reforma tributária. E dia 25, tu tá criando mais ainda uma... De mulheres, especial para casais, né? Porque o que acontece? A gente fez um evento só para mulheres, né? O ano passado. Só que muitas mulheres queriam ir e algumas não têm habilitação ainda. Então, uma delas ou saiu do trabalho e usa o mesmo carro que o esposo. Então, aí ele ficou sentado lá na outra salinha e aí eu fiquei com dó, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que é um setor muito masculinizado. Por quê? Porque muitos foram os homens que tomaram a frente no negócio. Então, que nem eu digo para as mulheres, né? Eles são muito chorão. A gente não pode deixar eles de fora. O meio dramático, sabe? Que a mulher corta... tapa e continua ali, né? O homem corta. Ai, eu não posso mais fazer isso, tá doendo meu braço. O meu marido. Não posso lavar louça, não posso. no caminho. É, então assim, todos os homens, casais, né, de oficina, inclusive uma da spoiler, né?
É a Auditare, né? A Auditare, que ela é... Hoje ela é uma parceira do Conexão Automotiva também. E hoje ela lidera muitos casais de oficina, né? No setor todo. E eles são uma inspiração para mim também, que eles já estavam antes de mim fazendo as lives. E eu comecei com lives no setor, né? Para dar voz à família e contar os legados que a gente quer que cresçam, né? Que tem muitas famílias que hoje não tem mão de obra, mas tem um filho. E eu vejo muito isso assim, não, mas meu filho tá só estudando. Não, mas meu filho tá, não sei o que, só fica no videogame. Ah, deixa ele estudar. Só que, cara, eu acho que assim, na época dos mais velhos, os filhos estavam ali, hoje são os nossos empreendedores. E aí hoje os filhos dos empreendedores que têm condições boas, eles só querem estudar. Não julgo, mas para levar o legado, ele tem que entender o que ele vai levar. Eu acho que ele estando por perto, por dentro, não faz nada, mas tá na volta, tá conhecendo, tá vendo a mãe, tá arrumando um estoque, que nem semana passada eu fui lá. Ela tá na 3ª geração, a guriazinha desse tamanho, ela já bota a camisa, ela já sabe o que tá acontecendo. Mãe, filha na linha de frente, ali na oficina, e o filho vem depois da escola, organiza o estoque, porque ele quer um dinheirinho. Cris, isso é uma das caminhadas que o 5 Peças tem feito também. Eu vou te dizer que não no estado, no Brasil todo. Existe uma percepção, às vezes equivocada, de alguns colegas nossos, que diz assim, mas eu digo, e o teu filho? Marco, não, meu filho... Escolheu outra coisa. Eu quero ele numa outra vida. E eu digo, cara, tu tá numa vida boa, o teu negócio é gigantesco, o nosso setor é maravilhoso. Né? Mas às vezes a gente acha, né? Não, eu quero ele estudando, como tu diz aí, né? E a gente precisa mostrar para as pessoas que o nosso setor é maravilhoso, é pujante. Ele não só traz a realização financeira como pessoal. Né? A gente que trabalha tem que ter sentido no trabalho. Tem que fazer sentido aquilo que tu faz. E eu digo, eu não sei qual é o sentido que uma pessoa tem que venda uma calça lá, um tênis. Talvez tenha, espero que tenha, com certeza deve ter. Mas eu sei o sentido que tem quando tu conserta um patrimônio de alguém e a pessoa diz assim, muito obrigado. Né? E isso tem, assim, a gente mexe na vida das pessoas. Então, o nosso setor, a nossa atividade, ela tem sentido, ela tem conexão, ela tem valor. E as pessoas têm que entender isso. Nós temos uma deficiência complicada, trabalhista, de ordem de legislação, que é uma questão nacional e internacional, na verdade, mas que a gente tem conversado nacionalmente, que é a imposição, né? Um jovem aprendiz não pode trabalhar na graxa. Né? Eu falei essa semana. Não pode. Então, a gente tem uma questão complicada de exposição a poluentes, né? Graxa, essas coisas que a gente tem. Mas a gente tem que enfrentar isso, sabe, de uma forma, tentando treinar de uma forma, utilizando IPIs, sei lá, entendeu? Buscar... Colocando no administrativo para entender o processo, né? Para começar a enxergar, né? Entender a dinâmica do negócio, até chegar o momento que ele possa manipular uma peça, né? Fazer uma troca de óleo. E então, veja como a gente tem desafios, né? Até não só a legislação. Muitos, né? Mas este envelhecimento, como vocês lá, de maior que a população, um dos reflexos uma das causas é essa, né? Sabe? É o esvaziamento do setor. De novo, né? Um setor pujante, maravilhoso, rico, que tende a crescer. 26 e 27, nós temos uma expectativa muito grande de crescimento. E a gente quer que as pessoas apostem nisso. A gente aposta nisso. Nós apostamos nisso. Uma das coisas que causa muito o pessoal não ter interesse é a cultura de nós não falarmos bem quando estamos na empresa. Por exemplo, chego em casa, tô cansado, estressado, isso eu já falei em outro podcast, né? Aí digo, aquele cliente, aquele carro, aquela coisa, não sei o quê, o filho tá ali escutando tudo.
né? E aí, pô, mas tu sustentou a tua família todo esse tempo, tu trocou de carro por causa desse setor. E aí tu vai dizer que aquele cliente, cara, são seres humanos. Tu trabalha com carro, tudo bem, então contrata alguém para ficar na linha de frente de oficina, se tu não tem paciência, porque eu não julgo. O cara trabalha com carro há tanto tempo sozinho. Aí vai começar a lidar com o cliente também. Ele já tá com um problema ali, que é o carro, para ele resolver. Sim. Então tem que ter essa jogada de cintura, colocar uma esposa de linha de frente, contratar uma secretária, né? Quem não tem também a secretária para contratar a Karine Quinjalmo, que faz toda a parte burocrática administrativa, né? Lá do escritório dela. Então fica a dica aí para vocês que não querem botar uma pessoa para treinar, que não tem tempo de treinar. Inclusive, uma das coisas que o Conexão tá no projeto é essa, é treinar pessoas para vocês. Só que isso é outra coisa que logo em seguida a gente vai lançar. Então, como eu vou me disponibilizar a cuidar mais do projeto e mais da minha oficina, eu vou ser aquela pessoa que eu vou treinar algumas pessoas, promotores, vendedores, pessoas da frente de oficina, para já largar para vocês com um pouco de experiência, para ter uma noção, né? Porque hoje a pessoa entrou pro setor, tá, sou uma secretária da oficina, começou a falar, pega o chassi, pega a placa, meu Deus, onde fica isso? Liga o carro, não sei, pai, agora, que luz eu vejo? O que eu vejo? O que tá? Acendeu uma luz, é do freio de mão. Aí a pessoa diz, tá com problema no carro, o que é aquelezinho ali, né? Então, o básico que a gente precisa e que a gente sabe que o mecânico não tem tempo de treinar. Aqui é para isso que existe o Conexão Automotiva. Além de conectar vocês, eu também vou ajudar nessa questão da mão de obra. Eu não vou te dar um certificado, mas eu vou te dar uma noção do que fazer. Uma luz, né? Inclusive, hoje a gente está aqui bem amparado com um sistema, né? E aqui com a mão de obra e aqui representado pelo sindicato, né? Então a gente está fortalecendo cada vez mais, justamente porque a gente busca a mesma coisa, fortalecer o ecossistema automotivo, né? Muito Cris, tu sabes que tu fala em formação, qualificação e tu fala no ambiente da empresa, né? Hoje um dos grandes desafios, na reparação nem tanto, mas no varejo com certeza, que também é a tua conexão, o enfrentamento com o e-commerce, né? Tem se discutido muito isso. E as missões que estão saindo do Brasil, visitando Nova York, visitando a Europa, conhecendo mercados mais maduros, tem trazido algumas respostas e uma experiência muito interessante. E a gente vai conversar hora dessa sobre isso, mas vou dar uma palhinha muito rápida. Hoje, quando alguém te pergunta como é que tu tá, o que tu tá fazendo? Qual é a resposta da gente sempre? Tô correndo, tô na correria, né? Tô correndo, tô na correria, tô correndo. E aí, a correria? Como é que tá? Correria. Pois o que as pessoas precisam hoje? Às vezes, trégua disso. A tua empresa, a tua oficina, a tua loja de autopeça também tem que ser um local acolhedor. Tem que ser um local de acolhimento. Isso agrega valor. E a autopeça, então, mais do que a loja, do que a oficina mecânica. A oficina mecânica, a pessoa vai atrás de um serviço. Mas na autopeça, se a autopeça é simplesmente uma prateleira, ela tem no Mercado Livre. Ela tem no Shopee, no Temo, sei lá onde. O que é o encantamento, né? Como é que é o encanto? Como é que eu presto um serviço? Como é que eu agradeço a pessoa que, podendo ter comprado na internet, foi até a minha loja? Muito importante tu tocar nesse assunto. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que parar. Primeiro, não reclamar que o sujeito chegou no teu balcão e agradecer. Obrigado por ter vindo. Porque tu podia estar sentado no teu sofá comprando. Mas tu veio aqui. Obrigado por ter vindo. Segundo, encantar, acolher, sabe? Disponibilizar um lugar legal, um espaço legal, com luz boa, com cheiro bom, com ar bom. Atender com um bom dia. E ainda complemento como consumidora. Um bom pós-venda. Porque não adianta tu encantar, tu oferecer o cafezinho até tu vender. E aí depois tu teve um problema. Tu precisa que resolva. Não vou mais te atender. É bem assim, Agora não te respondo mais. Acontece muito, a gente sabe que acontece. Nossa. E aí eu falo aqui como consumidora, né? Vocês também já devem ter passado por isso. Então, isso também encanta. Eu vou voltar lá porque ele resolve o meu problema. E não é nem preço, porque eu vou no cara que
eu pago valor, mais né? caro, Não é por ser valor, né? é o valor. É o Eu valor. vou no cara que tem um valor mais caro, um preço mais caro, porque ele me atende com um sorriso. Ele vê, se ele não tem, ele vai dar um jeito. Ele resolve. Vê onde tem, ele mesmo vai buscar lá, que eu já falei com o cara. Pô, resolveu meu problema, ótimo, já sei que ali é certo. Ele me dá segurança e ele resolve. Sabe, Então eu vou Cris, voltar lá. Com que certeza. a gente escuta às vezes, né? Puxa, esse cliente está me incomodando de novo aqui. Pare e repensa a tua vida, né? Se o cliente te ligou, agradece. Se o cliente liga e faz uma pergunta, a resposta não é, poxa, esse cara não pesquisou. A resposta é, obrigado por compartilhar contigo comigo a tua dúvida. Uhum. Obrigado porque ele podia ir no Google, né? Ele podia ir lá no ChatGPT. Ele ligou para ti, resolvi. agradece. Obrigado por ter compartilhado comigo a tua dúvida. Vamos te ajudar. Encanta, ajuda. Isso vai te dar longevidade. E aí, de novo, né? O desafio do nosso setor. Puxa, tu tem que ser bom em gestão, bom em tributário, bom em trabalhista. Tu tem que conhecer técnica, a luz vermelha, né? Que galãozinho é esse que acendeu aqui no painel, sabe? Não sei o quê. E eu ainda tenho que encantar meu cliente. E isso é para todo mundo? Não. Não. Mas quem fizer vai ter sucesso neste mercado que em 2025 movimentou 150 bilhões de reais. E ainda Perfeito. tem uma outra questão. Agora, esse mundo digital, inteligência artificial, eu venho sempre dizendo que aquilo que vai se destacar, o diferencial é quem for mais humano. Uhum. Humanidade. Mais humano, né? Então entra muito nisso do encantamento, né? Entra muito, sim. Bom, são diversos desafios. A gente tem, então, muitas etapas ainda pela frente. E a gente hoje pode aprender e aumentar a nossa visão, aumentar os nossos mundos aqui. E eu agradeço muito a participação. Infelizmente, a gente vai ter que ir para o encerramento. A gente tem Nosso assunto para mais de um bate-papo. podcast. Exato, o bate-papo tá muito bom, Dias. Traremos vocês novamente no nosso podcast com muita honra. Novamente, a gente então agradece. Cris, se você quiser fazer alguma menção, algo pra gente poder encerrar. Quero dizer para todos que são do setor automotivo que a reforma tributária, né, para você que tem dúvida, esse evento é para você. Indica para os seus amigos, quem você acha que tem interesse em saber, porque também vamos abordar a parte ali do declaração de CPF, né? No final, pessoa física. Imposto de renda. Isso é uma dúvida minha também, então então vamos lá, né, que a gente tem para todos os CPF e CNPJ. E acompanhem nossos canais também, sigam lá no Instagram, Cris Pilga, Conexão Família Automotiva, sigam os 5 Peças também. A Alfa também, né, que é da tecnologia, então tá bem adiantada. A Ive estuda bastante, traz bastante conteúdo pra gente. Inclusive, ela tá estudando sobre tributação faz um tempão, né? Que nem diz a Karine, que já nos números conversam, mas ele precisa conversar com você também, né? Você também precisa trocar uma ideia. Não vem com esse papinho que nem eu, que dou uma desculpa de vez em quando, que tenho dislexia com os números. Aí, tu não tem dislexia, Cris, é falta de prática. Tá bom, então vamos praticar, né, galera? Não fiquem para trás, é como o Marco falou, tem que se atualizar, né? Porque senão a tua mente se limita e quem tá limitado vai se limitar mais ainda, porque a reforma não vai perdoar, ela vai vir esse ano. Ah, mas não é obrigatório ainda. Não, esse ano não é obrigatório, mas já tem mudança. Ano que vem, daí tu vai esperar chegar a mudança, né? Aí não vai dar tempo, gente, não vai dar tempo. Aí vai chegar só a cartinha de multa para ti. Né? Então também fiquem ligados aí, me mandem dúvidas. Se vocês têm mais dúvidas de outros conteúdos, é vocês que movem o Conexão Família Automotiva. A inscrição também vai ficar ali para vocês, que é do Simpla. Vocês vão se cadastrar pelo Simpla para ir nesse evento que a gente vai fazer. Vamos arrecadar 2 litros de leite ou um pacote de fralda, que será direcionado para a Associação da Tia Lolô em Viamão. Uma associação da qual um dia eu fui ajudada por ela. Eu tinha 9 anos de idade quando eu fui para Tia Lolô. E depois eu virei uma das voluntárias dela. Inclusive, estou com pouco tempo, mas eu auxilio ela no Instagram dela, né? E eu sou auxiliada no meu. Aqui tá a Carla e aqui tá a minha Carla. Quem são os nossos braços direitos, né? Quem seríamos nós? Não, a gente não cresce sozinho. O setor automotivo só cresce quando a gente dá as mãos.
É isso né? aí. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez pela vinda de vocês, pela disponibilidade, porque a gente sabe a agenda de vocês é corrida, É corrida. né? A gente sabe que vocês visitam todo o Rio Grande do Sul, como eu amanhã. Estarei indo a Pelotas também cedo, com a promotora nova que eu estou treinando. E aí depois mais Santa Cruz, Santa Maria e seja o que Deus quiser. Que agradecemos pelo Então tá. convite. Muito Obrigada, Ivi, Obrigada, também. gente. Obrigado. Eu que Obrigado, agradeço. Vamos lá, gente. Bora acelerar o Brasil aí. Brigadão. Tchau, tchau. Beijo do gordo!